Abril Despedaçado é um livro do autor albanês Ismail Kadaré. Ismail Kadaré ele é muito conhecido por falar ali nas suas obras, né, sobre o folclore albanês. E nesse livro aqui não é nada diferente. Ele vai tratar também sobre o folclore albanês, mais especificamente sobre o kanun. Então, o que é um kanun? Então, o kanun é uma palavra que vem ali de origem grega, que significa cânone, e cânone, por sua vez, significa códigos, regras a serem seguidas, né? Leis. Então, é disso que se trata, né? O kanun especificamente em si, sobre códigos de condutas que as pessoas precisam seguir ali dentro dessa região ali da Albânia. Então, a história ela se passa em um vilarejo montanhoso, uma região ali bem remota, né? A gente vai acompanhando a narrativa do nosso personagem principal, o Jó. Tá. Voltando ali para os princípios do kanun. A beça é um dos princípios ali do kanun, né? Que ela fala muito ali sobre você cumprir com a sua palavra. Ela é muito voltada para honra. Então, se você fez um acordo, você precisa cumprir com ele, independente das circunstâncias, né? Independente das consequências. Esse acordo ele precisa ser cumprido. Um outro aspecto que envolve o kanun é o aspecto ali que regulamenta as rixas de sangue, que é o que a gente vai acompanhar na narrativa. E agora eu vou voltar ali para o Jó. Né? O Jorge, que é o protagonista dessa história, ele está envolvido ali em uma rixa de sangue. Então, no início do livro, ele está ali na surdina, né, escondido, né, para cumprir ali com o seu dever, com o seu papel dentro dessa rixa de sangue, que é vingar a morte do seu irmão. Então, depois que ele comete ali, né, o seu ato de vingança, a vida dele é marcada ali completamente, né, e tudo isso por conta do código do kanun, né, que engloba ali e regulamenta essas rixas de sangue. Então a gente vai percebendo, né, que o Jorge, ele não queria realmente fazer parte de tudo isso, tá? Ele critica muito sobre o kanun aqui ao decorrer do livro, e ele só precisou vingar a morte do seu irmão porque era uma regra que ele tinha que cumprir, né? Era o seu dever. E isso fica muito claro em um trecho aqui do livro, que ele encontra a mãe dele lavando a camisa do seu irmão. E ele fala assim: 1 ano e meio depois que o irmão morrera, a mãe por fim lavara a camisa que o desgraçado vestia naquele dia. Durante 1 ano e meio, ela estivera pendurada, tinta de sangue, no andar superior da casa, como exigia o kanun, à espera do momento de ser lavada após a vingança. Dizia-se que, quando as manchas de sangue na camisa começavam a amarelar, era indício seguro de que o morto se sentira atormentado pela demora da vendetta. Ou seja, gente, o irmão dele já estava esperando ali 1 ano e meio, né, até a vingança por sua morte ser cumprida, né, e a sua mãe finalmente pôde ali lavar a camisa do irmão dele, né, depois que o Bjorn, ele cumpriu o seu dever dentro desse papel do kanun. Só que aí a gente vai descobrindo no decorrer da história que esse dever do Bjorn, ele já é de muito, muito tempo atrás. A gente descobre que é desde a época lá do seu avô. Aí a gente vai descobrindo também aspectos ali que envolvem o kanun, que é o seguinte: o seu avô, né, ele recebeu um forasteiro na casa dele, né, então a regra ali do kanun fala sobre a hospitalidade, ele teve que receber essa pessoa, acomodar ele em casa, e no dia seguinte, o irmão mais novo do avô do Jorge foi levar esse forasteiro para a estrada para que ele seguisse ali o seu caminho. Só que aí, né, esse forasteiro acabou sendo morto. Então, dentro do kanun, né, se a pessoa que foi morta ali na frente da outra, né, essa pessoa, ela é tratada aqui como amigo, é que você precisa tratar muito bem como se fosse alguém da sua família, tá? Ele morreu ali na frente do irmão do avô do Jorge, e a forma como ele caiu morto lá na estrada foi virado lá para a propriedade, né, dele. A família dele, né, ficou ali responsável por vingar a morte desse forasteiro. Essa é uma regra que está dentro ali dos códigos do kanun. Então, o clã que matou esse forasteiro é o clã que matou o irmão do Jorge. Então, assim,
Gente, é um ciclo sem fim, de vingança atrás de vingança, de morte atrás de morte. A gente vai acompanhando tudo isso aqui dentro dessa narrativa. Então, quando uma pessoa ela entra numa rixa de sangue, não tem por onde correr. Ela precisa cumprir ali com o seu dever. E o Bjorn, ele leva o peso, né, de todas essas regras ali ao decorrer da sua história, né? E existe um momento ali, né? Eu falei um pouco sobre a Bessa no início. Quando a pessoa, né, ela vinga, ela comete ali uma vendetta, ela tem um período de trégua, né? Esse período pode ser de 24 horas ou de 30 dias. E o Jorge, ele torce ali para que seu período de trégua seja de 30 dias. E é o que acontece. E ele começa ali a refletir quanto tempo ainda lhe resta de vida, né? E tem um trecho aqui do livro que fala sobre isso, tá? Eu vou ler um pouco sobre ele aqui para vocês. Ele fala assim: o tiro do fuzil ali na cerca da estrada grande cortara de um golpe a sua vida em duas, a parte dos 26 anos até então e a parte de 30 dias que começava agora, do dia 17 de março até o dia 17 de abril. Mais tarde, viria abril, ou melhor, apenas a sua primeira metade. Jorge sentiu o vazio do lado esquerdo do peito. Abril desde já se revestia com uma dor azulada. Assim, Abril sempre lhe causara essa impressão de um mês um tanto incompleto. Abril dos amores, como diziam as canções, o seu abril despedaçado. E abril, em algumas culturas, né, simbolicamente, representa a primavera. E a primavera quer dizer o quê? Renascimento, florescimento, né, fertilidade. E já para o Bjorn é totalmente diferente, né? O abril para ele representa um peso, né? Para ele, aqui na história, ele fala até que o abril para ele é um abril morto. Então, assim, é totalmente diferente do que simbolicamente é representado no mês de abril. Então, a gente vai acompanhando todo o peso da sua história. Em um determinado momento, a gente se depara aqui com um casal, né? E um casal de noivos, né? E o noivo, que é o rapaz, ele é um estudioso sobre o Canu. Ele está ali viajando para conhecer um pouco mais, né, sobre esses códigos que envolvem o Canu. Ele se encontra ali com um rapaz que vai contar para ele, né, sobre uma parte muito curiosa do Canu. E eu vou ler aqui para vocês o trecho dessa conversa. Ele diz assim: conforme o Canu, os ferimentos são compensados com multas. Cada ferimento é pago em separado, e o preço depende do lugar em que ele se encontra. Feridas na cabeça, por exemplo, são 2 vezes mais caras que feridas no corpo. Estas, por sua vez, dividem-se em duas categorias, da cintura para cima e da cintura para baixo. De acordo com o Canum, uma ferida que não seja compensada com multa passa a ser equivalente a meio sangue, ou seja, meia morte. Portanto, no entendimento do Canum, um homem que foi ferido está meio morto. E mais para frente ele diz o seguinte: pode parecer cínico, mas nos nossos dias a vingança, como todo mais, converteu-se em mercadoria. Ou seja, né, o Jorge ele precisa pagar um tributo de sangue, existe um clã ali que ele lucra, né, em volta disso. Gente, isso é horroroso, né? E eu descobri também que nos dias atuais existem pessoas que usam os códigos que envolvem ali a rixa de sangue para amedrontar outras pessoas, né? Então elas não fazem exatamente como o Canum antigamente falava que era para seguir, né? Na verdade, o Canum antigamente era mais voltado ali para regulamentar rixas mesmo, né, de bárbaro que as pessoas poderiam cometer ali naqueles tempos antigos. E hoje as pessoas usam ele como um pedestal ali para cometer atrocidades. Então existem famílias que vivem ali isoladas, né, com medo por conta dessas rixas. E é assustador. Então o autor ele critica muito sobre isso, né? Ele critica sobre essa questão de você pagar uma vida com outra vida, enfim, e a gente acaba vendo todo esse peso aqui em cima do protagonista, que é o John. Esse é um livro pequeno, né, apesar da história ela ser densa, né, o tema que envolve a história ser densa,
Você consegue ler ele tranquilamente, ele tem poucas páginas, então eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa história. Esse livro ele passou muito tempo sem ter uma nova tiragem, agora ele até em outro formato. Vou deixar o link aqui da Amazon para quem tiver interesse em ler sobre esse livro. Quem já leu esse livro aqui, me conta aqui nos comentários, né, o que você achou, quem sabe mais sobre o Canon também fica à vontade de trazer também sua perspectiva aqui nos comentários. E aqui eu vou me despedindo de vocês e até a próxima. Tchau!